Esse é mais um Ponderações. Esse é o de número 37 e se chama Um Ano. E eu creio que vocês já adivinham do que é que eu vou falar. Um ano de confinamento, um ano de pandemia, um ano de políticas públicas ineficientes, já que não podemos afirmar outra coisa sem provas. E eu diria mais, eu diria que é um ano de teste da nossa saúde física e mental. E por saúde mental eu não entendo, como muitas pessoas ultimamente, você estar bem em um sentido de plenitude ou toda essa parafernália de festas, bebidas que as pessoas usam para relaxar, porque eu não considero isso saúde. Eu imagino que se para você estar saudável mentalmente, você precisa aglomerar em plena pandemia e ficar bêbado a ponto de destratar as pessoas, nada disso é saúde mental. Pessoalmente, eu considero que a saúde mental é a resistência de permanecer inteiro quando as situações alcançam a insanidade à nossa volta. E nesse ponto, eu creio que nenhum de nós está suficientemente saudável. Há dias que passamos melhor e há dias que surtamos, e isso é normal. Não é uma festa, não é uma praia, não é carnaval, nem Natal, nem o shopping que vai consertar isso. Tudo isso são fugas. Eu creio que esse ano está sendo um teste muito duro e muito difícil para a nossa sociedade em geral. Não penso apenas no terceiro mundo, não penso apenas aqui nos países periféricos ou nos países que ainda são mais miseráveis que o nosso, ou nos países que têm o azar de terem monarquias medonhas ou religiões fundamentalistas no comando, e que talvez não estejam pior do que nós no número absoluto de óbitos. Mas eu creio que é muito mais honesto pensar no número per capita, porque o Brasil é um país gigantesco, é um país continente. É claro que aqui todos os números são superlativos quando comparados a países menores. Então eu considero mais honesto olhar os números per capita de óbitos da Covid do que os números absolutos. E quando se olha os números per capita, vários mapas se desenham. Eu creio que nós temos o pior momento da nossa história para sofrer uma pandemia. Nós temos um momento em que o executivo está coalhado de gente absolutamente despreparada, sem noção, sem capacidade e sem decência. Mas isso é resultado da própria democracia. As pessoas que colocaram essas figuras no executivo e mesmo no legislativo não são muito melhores do que elas, não são muito mais eficientes, não são muito mais decentes. Se a gente quer um tipo de governo que seja representativo, a gente precisa estar preparado para ver o pior da sociedade sendo representado também. Especialmente quando esse pior alcança
uma maioria impulsionado pelas seitas neopentecostais, pelo fanatismo religioso, pelo delírio mental dessas religiões da teologia da prosperidade e outras manipulações mais fanáticas ainda. O que não quer dizer que a gente não possa se opor, que não possa lutar contra, que não possa fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para superar esse momento. O fato de que essa súcia de incompetentes representa uma parcela considerável do país, e essa parcela é de 30% no máximo. O resto que votou foi movido por toda sorte de interesses escusos. E essas pessoas votariam em quem lhes oferecesse algo a que se apegar. Esse é o preço que se paga quando você tem a despolitização da sociedade e quando a despolitização é apoiada em pilares como a mídia e a religião. Tudo isso é parte do pacote democrático. A democracia burguesa não é um paraíso para ninguém, a não ser para os burgueses. Então, para o resto de nós, ela é uma série de provações. Eu penso muito no caso da Espanha, que além de amargar aquela monarquia patética imposta pelo Franco, ainda tem um sistema que reveza direita e esquerda no poder ao melhor gosto liberal e nunca sabe como a vida vai ser, porque quando a esquerda está no poder, as pessoas conseguem comer, conseguem morar, conseguem ter um mínimo de fôlego para existir, e quando a direita volta ao poder, ela toma tudo isso e cobra até pela luz do sol. Na Espanha, se você coloca placas de energia solar na sua casa, você paga o imposto. Cortesia do falangista Papa Hóstia Mariano Rajoy. Então, a democracia é o pior dos regimes quando ela é de base burguesa, mas ainda é o que se tem. Eu quero lembrar a vocês que quem defende a monarquia provavelmente faz parte de um meio social que jamais sofreu qualquer pressão das hostes monárquicas e pode se dar ao luxo hoje de fechar os olhos para 300 anos de história só aqui no Brasil, pensando no domínio português e no domínio dos Bragança e adjacências, e são pessoas que não têm a menor noção de política ou que se deixam seduzir por discursos espúrios. Da mesma forma que aqueles que querem intervenção militar. Gente, desde que o Brasil existe, nunca houve tantos militares no poder quanto hoje. Eles nem precisam intervir. Eles já têm um palhaço que os colocou lá e que, como não sabe o que fazer, não tem a menor capacidade para governar, deixa tudo na mão deles. E eles estão mostrando a mesma coisa que mostraram em 64, que não tem a menor capacidade para governar. Em 64, eles tinham uma máquina de repressão que escondia isso da população. Hoje a gente vê escancarado que todos os especialistas formados nas escolas militares estão atrasados em relação ao conhecimento. Alguns estão na primeira metade do século XX, outros ainda pior. Nenhum deles acompanha
não têm a menor noção de historiografia nem de sociologia, eles aprendem o que o sistema deles quer que aprendam. Então eles vivem em um divórcio eterno em relação à realidade factual e em relação à realidade da nossa sociedade. Por isso, quando são levados à gestão pública, não têm a menor noção de como funciona e continuam aplicando as mesquinharias da caserna. Então é isso, nós estamos há um ano vivendo uma pandemia, que o resto do mundo já começa a vislumbrar alguma saída, e aqui não. Aqui o número de óbitos só cresce, aqui os sistemas estão em colapso, e o público mal informado e manipulado se recusa, porque eu não critico quem precisa trabalhar para comer. Mas aqui onde eu moro, em Campinas, se você sai de carro, e nós fazíamos isso antes dessa segunda onda que trouxe essa variante mais grave, todo sábado, depois de falar com a minha mãe aqui pelas conversas do Facebook, nós saíamos de carro, de máscara, de luva, com a janela fechada, com todos os cuidados possíveis, e dávamos uma volta pela cidade para espairecer, sabe, para ver algo que não fosse o nosso quintal ou as nossas caras. E durante meses, a pequena burguesia lotava os arredores do Parque do Taquaral, sem máscara, caminhando, com criança, com cachorro, como se nada estivesse acontecendo. Nos poucos períodos em que os shoppings funcionaram, as pessoas se abarrotavam lá dentro. Os bares de Barão Geraldo, que é próximo à cidade universitária, estavam esturricando de gente. Então percebam, eu não critico quem está na rua, porque se não ganhar o sustento, não vive. Eu critico quem tem ensino superior, quem tem possibilidades de ter uma casa e um lugar onde pode ficar com o mínimo de conforto, e mesmo assim está lotando o espaço público, pouco se lixando para o que está acontecendo. E nesse sentido, eu creio que aquelas previsões de março passado, em que muita gente, sabe, o pessoal, os brilhinhos e as estrelinhas e as figurinhas de luz que saíram falando nas redes sociais que nós sairíamos muito melhores da pandemia, estão pagando a língua, porque o mundo nunca melhora depois de uma pandemia. Pensem um pouco. Logo após a primeira onda de peste, lá no século XIII para XIV, começou a gênese do capitalismo, que é a pior coisa que já nos aconteceu. Logo após a gripe espanhola, vieram os loucos anos 20 e a especulação desenfreada que gerou o craque da bolsa e depois a Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior que a primeira. As pessoas não melhoram. As pessoas não aprendem. As pessoas não se importam. Então, se há uma lição a se tirar da pandemia, é que vivemos em um mundo em que é cada um por si. Cuide de você e da sua família, porque da porta
para fora da sua casa, ninguém se importa. E isso é triste? É claro que é triste. Isso coloca qualquer utopia socialista, ou comunista, ou anarquista, quase no campo da impossibilidade. Porque com esse tipo de ser humano, como é que você vai pregar uma utopia de colaboração, solidariedade e apoio mútuo? Isso não significa que nós devamos abandonar os nossos sonhos, pelo contrário. Eu creio que quanto mais o capitalismo se revela essa porcaria sem noção, e quanto mais a população corresponde, oferecendo seus piores instintos para sustentar não só o sistema econômico, mas essas estruturas políticas totalmente carcomidas, mais nós devemos pensar e produzir pensamento crítico, e mais nós devemos mostrar que podem existir alternativas, sim. Não apenas podem, como deveriam. As alternativas são o que mantém a gente vivo. Porque se for para aceitar esse mundo do jeito que ele é, o que nos sobra? O que nos resta? E aí entra outra questão que eu listei para conversar com vocês. Esse não é um vídeo com começo, meio e fim. Isso aqui é uma série de reflexões sobre esse ano que nós passamos, alguns de nós confinados. O confinamento criou uma série de expressões que se tornaram banalizadas, especialmente porque a rede social como um todo, e não quero especificar nenhuma delas porque a maioria tem mecanismos parecidos, colocou na ordem do dia essas expressões e banalizou totalmente o seu uso. Então se fala em novo normal. Nenhum dos comportamentos que nós estamos tendo está sendo normalizado. E nós passamos a perceber como existem diferenças nas rotinas entre as pessoas que parecem até semelhantes. Eu, por exemplo, e não vou me usar como exemplo porque eu sei que a minha trajetória de vida é sui generis, que a minha passagem por diversos momentos é uma trajetória que é minha e que eu vou encontrar no mundo outras pessoas que tiveram uma trajetória semelhante, mas que nós não somos parte de nenhuma maioria. Mas eu cresci com pais mais velhos. Quando eu nasci, minha mãe tinha 31 anos e meu pai tinha 44. E eu sou a filha mais velha. Então, na minha infância, embora fôssemos pobres, embora cada centavo fosse contado, meu pai tinha uma obsessão, e eu só posso caracterizar como obsessão mesmo, por higiene. Em uma época em que ninguém desinfetava a verdura, meu pai comprava um líquido chamado Carrel na farmácia, lá em Montevidéu, que era para colocar algumas gotas na hora que se lavasse e se deixasse de molho a verdura. Eu aprendi a lavar as mãos para tudo. Se eu estou cozinhando e toco o telefone, eu lavo a mão, enxugo, atendo o telefone e quando eu volto, eu lavo a mão antes de pegar na comida. Se eu tiver que pegar em uma maçaneta ou no puxador de uma gaveta, antes de retomar o contato com a comida, eu lavo as mãos também. Eu chego da rua e eu não ando em casa com o calçado que eu ando na rua. Eu lavo as mãos quando eu entro, a primeira coisa que eu faço. Então, nós percebemos aqui em casa
ao conversar com outras pessoas pela internet e ao ver os depoimentos de outras pessoas, o quanto de gente por esse mundo afora raramente lava as mãos. O quanto de gente chega da rua e pega em comida e não lava as mãos. E algumas pessoas vão dizer, mas a pandemia deu consciência a essas pessoas. E eu pergunto, será? Será que a pessoa que vai e aglomera no parque, ou no bar, ou na festa clandestina, realmente tem consciência de lavar as mãos? O caráter da consciência é algo que é construído ao longo de uma vida e não é um, um acontecimento da magnitude dessa pandemia que tem o poder de mudar consciências, porque se tivesse, esse governo incompetente já teria acordado. E, no entanto, parece que eles comemoram cada óbito. A impressão que nos dá é que eles atrasam propositalmente as medidas profiláticas, a vacina ou qualquer coisa que possa nos tirar desse inferno de caso pensado. É o que somos levados a deduzir diante dos fatos que se apresentam. Se isso é verdade ou não, nunca saberemos. Se a pandemia tivesse produzido consciência, a maioria das pessoas não estaria desesperada, torcendo pelo seu fim, para voltar ao normal, para voltar a fazer as coisas que sempre fez. E aí eu penso que a eventual mudança, a eventual melhora, ela é pessoal. Nós não podemos contar com a sociedade, porque a sociedade já está ladeira abaixo, sem freio de mão. Ou melhor, ladeira abaixo, sem carro, sem nada, sem proteção, sem capacete, sem joelheira, sem tornozeleira, sem cotoveleira, sem nada. Eu aprendi muitas coisas e penso que é uma experiência que eu vou lembrar o resto da vida. Não pelo sofrimento, porque o sofrimento a gente supera cedo ou tarde, mas principalmente porque algumas das escolhas que eu fiz se revelaram no longo prazo bastante acertadas. Eu diminuí a minha atividade no blog e coloquei lá só uns poucos textos pensando naquele cotidiano da pandemia que nos traz um mínimo de estabilidade nas rotinas. Porque algumas pessoas se chateiam com rotina, mas eu considero a rotina algo reconfortante, algo que nos faz ter uma sucessão de tarefas que nos permite atravessar um dia de cada vez. E eu creio que é assim que se deve viver um momento como este. Eu não cometi o mesmo erro que eu tive em todo o período do golpe, da eleição de 18 e do primeiro ano da gestão desse sujeito, em que eu inundei o blog de análises, em que eu me rasguei pensando e refletindo e me amargurando com a situação política e com tudo que estava nos acontecendo. Eu diminuí ao máximo esse tipo de texto, porque embora esse tipo de texto possa servir como terapia e ser até certo ponto catártico, ele faz com que a gente se defronte com coisas que não está ao nosso alcance mudar ou superar,
com coisas que são tão maiores, que nos tornam insignificantes. Então, meu blog constitui um registro bastante preciso dos anos de 2016 a 2019, de 2015 a 2019. Mas, ao mesmo tempo, em 2020, eu preferi respirar. Eu preferi não me deixar arrastar pelas contagens de mortos, não me deixar arrastar pelas barbaridades cometidas por essa gestão e pela verborragia vazia e inútil e provocativa do atual ocupante da cadeira presidencial. E eu creio que isso ajudou na minha saúde mental. Porque, como eu disse de início, a minha noção de saúde mental não é o que a gente faz para descarregar a mente, e sim a resistência que se tem para conservar a sanidade quando todo o nosso entorno se torna insano. E embora eu esteja cansada, com muitas dores no corpo de tanto estresse, embora às vezes eu pareça errática nos meus vídeos, eu penso que estou atravessando esse segundo ano de pandemia que se inicia bem melhor do que eu atravessei o período do golpe, bem melhor do que eu atravessei o primeiro ano desse imbecil. Nesse ponto, o que eu quero compartilhar com vocês é que um ano se passou, talvez se passe outro ano, e eu bato na madeira para que não. Eu torço para que nós tenhamos a vacina o mais cedo possível e possamos levar nossas bandeiras vermelhas ou nossas bandeiras pretas para a rua e participar novamente da vida, que nós possamos encontrar nossos amigos e nossos parentes e trocar longos e demorados abraços e comer, se houver comida, porque nem isso é garantia diante da incompetência desse governo, mas eu torço para que nós tenhamos um mínimo de normalidade e não essas medidas de exceção que nós estamos vivendo. Porque são medidas excepcionais. Talvez não o sejam num sentido ditatorial do termo, mas são medidas excepcionais porque nos tiram da nossa vida rotineira e formam novas rotinas, então são excepcionais. E do jeito que está, não dá para ficar para sempre. Então é claro que eu torço para que eu não tenha que voltar em março de 22 e dizer 2 anos. Mas o que eu quero mesmo é que a gente pense, que a gente olhe para trás, é um ano inteiro da nossa vida. Para quem é criança, é uma enormidade. Para quem é jovem, a impressão de que está se perdendo vida é algo terrível. Para quem já ultrapassou os 50, um ano passa e passa com uma velocidade assustadora, mesmo que cada dia seja longo, monótono e difícil, um ano passa com uma velocidade assustadora e nos aproxima do fim. E a torcida nesse momento é para que o fim seja um fim minimamente digno, para que nós possamos viver mais 20 anos ou 30, se for o caso, e adormecer placidamente, e como diria a velha piada, quando a gente acordar perceber que está morto. E não ser tomado de assalto por um vírus e morrer isolado em um hospital
sem ar, porque uma das situações mais agoniantes da vida é puxar o ar e não conseguir respirar. Eu sei porque eu já tive uma broncopneumonia há alguns anos atrás e a sensação é medonha. Então, vamos pensar. O Ponderações é feito para isso. O objetivo desses vídeos é que nós pensemos. E, nesse momento, além da situação política caótica, além da situação social medonha, além desses números superlativos de óbitos, de famílias enlutadas, de pessoas sem perspectiva e tudo mais que nos rodeia, que é insano no nível de um apocalipse zumbi, é bom que nós pensemos no que esse ano fez com cada um de nós. Porque uma vez Jean-Paul Sartre já disse: uma coisa é o que fizeram de nós e outra coisa é o que fazemos com o que fizeram de nós. E é isso. Esse é um vídeo para colocar essas cartas na mesa. Vamos pensar no que esse ano fez conosco, individualmente. O que esse ano fez conosco como sociedade foi exacerbar o capitalismo ao seu auge. E os resultados estão aí. Mas o que é que esse ano fez com cada um de nós? O que é que nós vamos levar daqui para o resto da vida, se é que vamos ter mais vida? Como é que nós vamos ser no dia em que o confinamento acabar, aqueles que estamos confinados? E como é que quem não conseguiu ficar confinado vai encarar a volta às rotinas antigas? Quais vão ser os rancores que a nossa sociedade vai levar disso aqui? Porque há muitos rancores. E se você tem um vizinho que faz churrasco, se você tem parentes que frequentam igrejas, você sabe de que tipo de rancor eu estou falando. Então se cuide, lave as mãos, não use só álcool em gel. Álcool em gel é bom quando você está na rua e não tem uma pia, mas uma pia com água corrente e detergente, hoje em dia é um luxo. E é um luxo que, se você tem, você deveria usar. Não é uma questão de você querer ou não, você deve. Lave as mãos, use máscara, pratique o distanciamento de 2 metros ou 1,5 metro no mínimo. Seja gentil, seja educado. Não se deixe arrastar por essa avalanche de vulgaridade calhorda que nos governa. Não se deixe arrastar por esse fanatismo idiota de defender coisas imbecis e por essa burrice com O e S, como diriam os decrépitos. Não se deixe arrastar. Tente ao máximo sobreviver com honestidade, dignidade e decência. Se você não tiver os meios para isso e você tiver que estar na rua trabalhando, eu me solidarizo com você. Mas mantenha os cuidados básicos. Mantenha os cuidados básicos. Afinal, é você que está fazendo o vírus passear. Então, cuide de si e cuide dos outros. Nunca foi tão importante a gente sair de si e pensar nos outros quanto nesse momento. Então, quando eu digo vamos refletir no que esse ano fez com cada um de nós, também eu digo, pense até que ponto você se importa com os outros ou até que ponto você se isolou pensando apenas em você.
porque o que o novo normal vai ser daqui para frente, ou o que o mundo vai ser após a pandemia, vai depender dessa reflexão, do que fazemos com o que fizeram de nós, como diria o Sartre. E é isso, gente. No fim do mês eu estarei no Interesses Temáticos falando sobre a brecha camponesa do professor Ciro Flammarion Cardoso. E a gente se vê por aí nas redes sociais. Eu estou lá no Twitter. Eu agradeço muito ao pessoal que continua apoiando o canal. Fico muitíssimo grata. Vocês pagam a minha conta de água. Isso já ajuda demais aqui em casa. E até o próximo.